Oi, pessoal. Bom, vamos começar agora. Vou fazer um pequeno teste agora para deixar a Fernanda falar rapidinho, dar um oi, só para testar, para ver se o pessoal, se ela vai conseguir falar, porque tem alguns voluntários que vão me auxiliar hoje e eles precisam falar também. Então vou fazer um teste agora. Fernanda, pode falar? Fernanda, tá aí? Alô, Fernanda? Bom, vamos testar depois, talvez. Bom, temos até agora 15 pessoas. Como já é 8h10, acho que vamos começar. Bom, primeiro, bem-vindos todos vocês. Obrigado por estarem aqui numa quarta-feira à noite. Esse aqui é o primeiro webinar do ano que a gente vai fazer a nível nacional, como parte de uma iniciativa do Grupo Nacional de Treinadores do IFS Brasil, para suprir certa falta de alguns treinamentos que foram demandados por muitos voluntários e que nem sempre precisam de uma logística, não precisam ser treinamentos presenciais e que são tópicos até às vezes parecem simples e que não precisam de uma tarde inteira e podem ser muito produtivas ouvindo voluntários de várias regiões, vários comitês do IFS Brasil, ouvir a experiência de cada um, aprender um pouco, discutir. Então vai ser de muita utilidade. Esse é o primeiro do ano. Durante o ano vão ter outros webinars com outros tópicos facilitados por outros voluntários. Tá? Vou começar me apresentando. Eu sou Andrés, eu sou voluntário do Comitê Rio de Janeiro. Sou voluntário há 3 anos. Sou boliviano, né? Eu fui voluntário do IFS Bolívia. Vocês vão perceber com certeza meu sotaque. Mas estou feliz de participar aqui agora. Eu penso que tenha um pouco de paciência, porque é a primeira vez que a gente faz isso, então nem tudo pode dar muito certo sempre, mas eu vou fazer o possível. Tá? Aviso agora que as pessoas que quiserem fazer algum comentário podem fazê-lo através do chat ali embaixo do lado direito na última aba. Tá? Vocês podem escrever ou me mandar perguntas diretamente na aba de perguntas. Eu vou tentar respondê-las aos poucos. Tá? Algumas pessoas estão me mandando mensagens, mas eu peço que, por favor, escrevam no chat, que é mais fácil. Tá bom? Agora eu vou explicar como vai funcionar a plataforma hoje. Bom, para a maioria deve ser uma novidade, tá? É uma plataforma nova, mas que vem sendo utilizada por muitos voluntários e por vários países da rede do IFS. É muito útil porque permite a visualização da tela de documentos. Por enquanto vocês não vão poder falar, porque pode atrapalhar um pouco, então vocês vão me ouvir somente. Algumas pessoas vão me auxiliar, como eu falei, e essas pessoas vão poder falar quando eu autorizar aqui. E como vai estar estruturado? Na primeira parte do webinar, eu vou falar primeiro, vou fazer uma pequena apresentação do que é uma IFS Day, porque com certeza tem muita gente que entrou e não sabe ainda o que ou é voluntário novo e quer aprender. A gente fez uma chamada e nas inscrições a gente viu que tem muito voluntário que não faz IFS Day, ou não sabe o que é IFS Day, ou acabou de chegar no comitê e quer aprender, quer saber como funciona e tal. Então vai ser de muita utilidade para quem não sabe essas coisas, tá? Mas para as pessoas que já têm experiência e já sabem como é uma IFS Day, vai ser também muito útil para ouvirem outras realidades, para conhecerem outras realidades,
boas práticas feitas em outros comitês que provavelmente não são tão divulgados, que não tem página no Facebook, ou que a gente simplesmente não conhece. E é uma boa forma também de ajudar os outros, né? É por isso que eu convidei comitês que eu sei que fazem AFSDs e que têm muita experiência no assunto. Eu, pessoalmente, aqui no comitê fiz vários AFSDs, eu participei de outros em outros lugares, mas minha experiência é com certeza diferente da dos outros. Então, vai ser uma oportunidade ótima para que eu também possa aprender um pouco com vocês. Então, durante a primeira parte, eu vou explicar um pouco sobre o AFSD, vou fazer uma pequena estrutura, né, de fala, vou explicar questões sobre o que é um AFSD, como é feito, onde é feito, com que dinheiro é feito, quem participa, qual o público-alvo. Vou fazer umas perguntas que são interativas, tá? Eu vou lançar uma pergunta e o site vai disponibilizar uma espécie de enquete. E vocês vão clicar na enquete e vão aparecer os resultados para todo mundo, tá? Depois eu vou deixar algumas pessoas falarem sobre as suas experiências e depois eu vou dar um tempo para perguntas, tá? Vocês podem escrever suas perguntas aqui e eu vou selecionar algumas para responder. Se der tempo no final, a gente vai selecionar algumas para algumas pessoas para poderem falar no final, dependendo do tempo de cada um, tá bom? Eu preciso que, por favor, por favor, as pessoas que estão me ouvindo levantem a mãozinha ou escrevam no chat, que eu até agora não tenho certeza se está todo mundo me ouvindo, tá? Para as pessoas que estão me perguntando, estou vendo aqui, se vocês podem falar ou estão com problemas com o microfone, não precisam se preocupar, tá? Vocês simplesmente vão ouvir e não precisam falar por enquanto, tá? Se der tempo, vocês vão poder participar. Tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar, estão me falando aqui. Por favor, as pessoas escrevam ali embaixo se vocês estão me ouvindo ou não. Ok, Fernanda está ouvindo. Perfeito, está funcionando. Bom, eu vou lançar aqui a primeira pergunta do AFSD, do webinar, para vocês me responderem. E vai ser uma ótima forma da gente se conhecer melhor, saber quem está fazendo parte da conversa de hoje e para ver mais ou menos a situação de cada um. Tá bom? Então, eu estou lançando agora a primeira pergunta. Eu peço que, por favor, respondam. Eu vou dar mais ou menos 1 minuto para vocês responderem, porque o site pode demorar um pouquinho. Pronto. Do lado direito, ou não sei exatamente onde fica nas telas de vocês, está disponível uma enquete. Tá? Provavelmente está em inglês e está escrito poll. Poll in progress. Ótimo, algumas pessoas já estão respondendo. A pergunta é, você poderia definir o que é um AFSD? E as opções são sim, não tenho certeza ou não sei o que é uma AFSD. Vamos deixar o tempo passar para as pessoas responderem com calma. Aproveito esses segundos para responder para Helena, para Elton, para Rafaela, para Eliud, para Thaís. Que estou ouvindo, vocês estão fazendo parte sim, estou vendo todos os comentários. Fernanda diz que não está conseguindo responder.
Um segundo. Mais uns segundos para vocês votarem. Eu vou encerrar a enquete em 20 segundos. A maioria votou já. Bom, 92% de vocês votaram e a grande maioria poderia definir sim que o que é um AFSD, 27% não tem certeza e todo mundo sabe o que é uma AFSD, o que é ótimo, ninguém entrou sem saber. Até porque na chamada a gente explicou um pouquinho. Fernanda, eu acredito que você não está conseguindo responder porque eu te coloquei como organizadora para colaborar. Então, provavelmente por causa disso. Mas a maioria votou, tá? Bom, o que é uma IFSD? A primeira coisa que a gente tem que saber é que não existe uma definição para o IFSD, não é um evento padrão, não é um evento que é realizado da mesma forma em todos os comitês. Ele pode ter muitas formas e todos os voluntários têm a liberdade de adaptar os IFSD às diferentes realidades de cada comitê, ao foco que cada comitê quiser dar, ao público. Cada comitê a gente sabe que tem uma estrutura diferente, um número de voluntários diferente, numa cidade diferente. Então a gente definiu uma IFSD como um evento organizado de forma local para a divulgação do AFS, para diferentes públicos do AFS e que também combina uma confraternização com esse público. Então, além de ter um caráter de apresentação e de formalidade, divulgação, ele também é de confraternização. É um momento de se encontrar com outras pessoas que são afins, que são simpatizantes do AFS, que são amigos simplesmente ou que são voluntários, compartilhar um pouco e falar do AFS em si. Né? Então, o objetivo do AFS Day seria basicamente divulgar o AFS e reunir as pessoas. Por que é importante uma AFS Day? Por que a gente está falando de AFS Days agora? Por que surgiu esse assunto? E é porque a gente viu que uma ótima prática que está sendo adotada em várias cidades, em vários comitês, e que está dando muito certo. Né? Tanto para quem está mais focado em envio, recebimento, em escolas, é uma coisa que está dando muito certo. O AFSD é um momento ótimo porque ele sintetiza, ele junta, ele é um momento perfeito para reunir todos os públicos. Ele evita que os comitês tenham que fazer reuniões separadas com famílias, com voluntários, com participantes. Então, é um momento ótimo para juntar todos os públicos e falar do AFS. Né? Como é estruturado uma AFS Day em si, né? Em questão de espaço e tempo. Um AFS Day, não sei se a maioria vai concordar comigo, mas ele tem uma forma mais festiva, mais de confraternização. Vou dar o exemplo do Comitê Rio. Eu sei que uma voluntária do Comitê Rio vai falar, mas eu vou adiantar algumas coisas. Tá? No caso do Rio, ele é feito durante um final de semana, num play de um prédio ou num parque. São convidadas todas as famílias, todos os participantes, todos os interessados, todos os voluntários, os returnis, absolutamente todos os públicos do IFS. E como a gente atrai esse público com a melhor forma que a gente tem de atrair público, normalmente, e mais ainda aqui no Brasil, que é comida, né? Fazendo um piquenique, fazendo uma coisa que chame a atenção, né? A gente aproveita muito a presença dos intercambistas para fazer IFS Days, para trazer comida para o piquenique. A gente pede para as famílias participarem junto com os intercambistas para preparar uma coisa juntos. Então isso facilita porque
Estou respondendo algumas pessoas aqui. Isso facilita como diria, o material a ser levado para o IFSD. As pessoas provavelmente se preocupam com como é que eu vou pagar o aluguel do Play, como é que eu vou levar a comida, como é que eu vou organizar, o que eu vou levar. Então a gente no Comitê Rio aproveita as famílias que a gente tem para eles ajudarem a montar a mesa do piquenique. A gente pede para alguma família, para algum voluntário que tem um Play, que conheça um lugar onde possa ser feito, para evitar ao máximo gastar, né? Ele normalmente é feito aos sábados, na parte da tarde. Começa umas 3 horas, termina umas 7 horas. A gente faz uma apresentação no início e depois a gente faz mesas de perguntas, né? Então, a gente aproveita uma apresentação para reunir geral, para explicar para a gente se apresentar como comitê, e depois, para evitar aquelas perguntas que sempre surgem, né, com muito detalhe, por exemplo, como é que faz para pagar e o application, não sei o que, para evitar que seja feita uma discussão durante a apresentação com todo mundo, a gente manda o público para as mesas. Então, quem estiver interessado em ser voluntário, em hospedar uma intercambista, pode fazer isso nas mesas. Eu tô sentindo que algumas pessoas estão com alguma dificuldade, então peço que vocês me deem, por favor, um minutinho. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Pessoal, boa noite. Tudo bom? Não sei se vocês estão me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, por favor, coloquem no chat uma mensagem falando que estão ouvindo. Ou mandem uma pergunta na aba de questions ou perguntas. Ok, Graciela está ouvindo. Andresa, ok. Preciso que todas as pessoas, ou que alguém, por favor, responda ali embaixo no chat se estão ouvindo. Tá? Ok, ótimo, ótimo. Gente, primeiro desculpem pelo problema aqui com
com o horário. Na verdade, eu comecei a falar já faz um tempo, só que teve um problema com alguma conta de organizador que também está aberta e que não estava me deixando começar o webinar. Agora eu identifiquei o problema e eu acho que já está tudo certo para começar. Tem algumas pessoas perguntando onde o chat. Ali embaixo, na última aba, está aparecendo uma aba chamada chat, embaixo de handout. Não sei se vocês estão visualizando a mesma coisa que eu. Não precisa mandar perguntas. É suficiente com escrever no chat. Não, tem algumas pessoas falando que não. Ok, tudo vira pergunta automaticamente. Não tem problema, a gente vai usar as perguntas então. Tudo bem? Eu só peço que vocês só mandem alguma mensagem se for muito importante, tá? Porque senão vai encher aqui, eu não vou conseguir ler, não vou conseguir responder a todo mundo. Ok? Pronto. Ótimo. Não, o Guto está falando que tem mais gente falando, mas eu tirei o som de todo mundo, só eu posso falar. Ok? Bom, gente, vamos começar, já é 8h30. Primeiro, boa noite, obrigado por estarem aqui numa quarta-feira à noite. Esse aqui é o primeiro webinar do ano. Ele é uma iniciativa do grupo de treinadores do IFES Brasil, e ele surgiu como uma demanda de muitos voluntários que sentem falta de certos tópicos, certos assuntos que têm que ser discutidos e que nem sempre dá tempo de serem abordados durante uma CR, durante uma CN ou de algum evento do IFS, e que provavelmente nem precisam da atenção ou de um evento presencial ou de um treinamento separado, né? Então, por exemplo, o IFS Day é um tópico que não precisa de uma tarde inteira para ser discutido, e o formato do webinar vai facilitar esse tipo de discussões, porque ele permite essa troca de experiências via online. Eu vou poder disponibilizar algumas imagens para vocês verem. Algumas pessoas vão me auxiliar. Eu entrei em contato com algumas pessoas que sei que fazem IFES Days nos seus comitês. Então, essas pessoas vão poder falar durante os minutos que eu pedir a ajuda deles, tá? Tomara que tenha sido fácil acessar. Eu sei que é a primeira vez que a gente tenta isso a nível nacional com tantos voluntários, então peço por favor que tenham paciência, né? A gente já viu que teve um primeiro probleminha, mas vão ter mais webinars ao longo do ano e a gente vai aprender, então só peço que tenham um pouco de paciência com essa primeira experiência, tá bom? Primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Andrés, eu sou voluntário do Comitê Rio, sou treinador nacional, sou voluntário do IFES Brasil faz 3 anos, mas eu fui voluntário do IFES Bolívia durante 5 anos, antes de me mudar para cá. Então sou voluntário faz 8 anos, fiz intercâmbio também, fui para a Suíça. Vocês vão perceber que pelo meu sotaque não sou daqui, né? Mas vai dar para me entender certinho. Algumas pessoas já me conhecem, algumas não. Eu estou muito feliz em ver muitas pessoas interessadas aqui. Tomara que seja muito produtivo. Eu vi que dos inscritos tinha muita gente que sabia o que era uma IFES Day, muita gente que não fazia ideia do que era uma IFES Day, e muita gente que queria saber como melhorar as práticas de uma IFES Day. Então, a gente juntou aqui um público diverso, tá? Então, para as pessoas que não sabem como fazer um IFES Day ou nunca fizeram antes, vai ser super útil, porque vocês vão poder trocar experiências e ouvir outras pessoas. Para as pessoas que já têm experiência nesse sentido, também vai ser muito útil, porque primeiro vocês vão poder colaborar, compartilhar um pouco da experiência de vocês, e vocês também vão poder, talvez, ouvir novas ideias, novas práticas que são realizadas e que provavelmente não são muito divulgadas, né, de comitês que não tem tanta divulgação, que
ou eventos que a gente sabe, ou que a gente não sabia que eram feitos em outras cidades, então vai ser ótimo. E outra coisa legal também é que esse assunto aqui sobre AFS Days não acaba com o webinar. Tá? A gente vai ver no final, dependendo do resultado do webinar, do que vocês acharem, a possibilidade de criar um grupo, criar uma plataforma, algum tipo de mecanismo para a gente compartilhar um pouco a experiência do AFS Day, de como vocês estão organizando o AFS Day, como estão sendo os resultados disso. Tá? Então, acho que é isso. Agora eu vou explicar para vocês qual a estrutura do webinar de hoje. Eu só peço que as pessoas que estão me ouvindo coloquem um ok rapidinho para saber que está todo mundo ouvindo. Ótimo, está todo mundo respondendo. Muito obrigado. Perfeito. Vamos lá. Durante a primeira parte do AFS Day, desse webinar, eu vou fazer uma pequena apresentação sobre o que é, levando sempre em consideração que é uma visão própria, como voluntário, com uma vivência diferente de vocês. Vai ser útil para mim, porque vou aprender muito de vocês, com certeza. Então, não levem o que eu vou falar agora como se fosse uma coisa fixa, como uma definição fixa do AFS Day e como uma receita de como deve ser feito um AFS Day. Ele tem muitas formas, e a ideia de hoje é trocar ideias sobre diferentes formas de fazer uma AFS Day. Essa ideia, justamente. Tá? Então, na primeira parte, eu vou fazer aquela pequena apresentação com algumas perguntas que eu vou fazer. Não sei se vocês viram durante aqueles minutos que ninguém estava podendo me ouvir, fiz uma pergunta que eu vou repetir. Tá? Então, vou me auxiliar através dessas perguntas para vocês responderem e vocês terem uma noção de quem está fazendo parte do webinar de hoje, mais ou menos qual a realidade de cada um, se já conhecem os AFS Day, quanto sabem sobre os AFS Days. Ok? Depois eu vou deixar algumas pessoas falarem. Tem 3 voluntários que se disponibilizaram para me ajudar hoje. Essas pessoas vão compartilhar com vocês como foi a experiência deles organizando o AFS Days, com algumas fotos que eles me mandaram. Tem até um vídeo de um comitê que me mandou. E depois vou deixar um espaço para vocês fazerem perguntas. Como somos muitos, não vou liberar o microfone, porque senão vai virar uma bagunça, provavelmente ninguém vai ouvir muito bem. Então vocês vão poder fazer suas perguntas por aqui, pelo chat, como vocês estão fazendo agora. E se der tempo, eu vou tentar responder todas, senão eu vou ter que selecionar algumas para responder. Tudo bem? Mais uma vez, se vocês estão me ouvindo, coloquem um ok. Perfeito, muito obrigado. Vamos lá. Bom, eu fiz uma primeira pergunta aqui, que já foi respondida, infelizmente não dá para repetir, que você poderia definir o que é uma AFS Day? 92% das pessoas votaram, que a grande maioria, provavelmente as pessoas que entraram depois não conseguiram votar. A grande maioria, 73%, falou que sim, 27% falou que não tem certeza, e felizmente todo mundo sabe pelo menos o que é AFS Day, todo mundo tem uma noção. Então eu vou explicar um pouquinho o que é um AFS Day para mim. Quando a gente estava organizando esse AFS Day, a gente estava pensando em como fazer a chamada e como explicar para as pessoas como é uma AFS Day. E a gente chegou a uma definição bem simples, mas que pode mudar o tempo inteiro, né? Basicamente, um AFS Day é um evento de apresentação e divulgação do AFS que tem um caráter mais de confraternização. Não é um evento tão formal. O AFS Day dá muita liberdade para cada um adaptar o AFS Day às necessidades, ao público de cada comitê.
Então, ele tem várias formas. Eu vou dar um exemplo muito claro de como eu vejo um AFSD. Né? Ele é um evento feito, por exemplo, durante um final de semana, num play de um prédio, num parque, num espaço aberto, organizado pelo comitê, que dura uma tarde inteira, onde as pessoas se reúnem, diferentes públicos, e cada comitê decide quem convida. Imagino que a maioria dos comitês convidam praticamente todo mundo. Né? É um evento para chamar todos os públicos do AFS, tanto os voluntários, quanto participantes, famílias hospedeiras, escolas, simpatizantes do AFS, potenciais voluntários, talvez, todas essas pessoas que têm alguma relação com a AFS. Mas ele pode ter um foco também, né? As pessoas podem se focar simplesmente em divulgar o envio do comitê. Tem comitês que colocam o AFSD como uma das etapas de seleção para os comitês que fazem seleção de envio, ou simplesmente fazem isso para reunir as pessoas, se conhecerem, fazer uma pequena festa de boas-vindas, por exemplo, para os gringos. E uma das melhores formas de chamar atenção para o público é através da comida. Uma coisa super simples, a gente faz uma FSD com comida. A gente faz, por exemplo, um piquenique, um almoço, um jantar, uma coisa assim. Muitos comitês fazem isso com a ajuda das famílias e dos voluntários, onde cada um leva alguma coisa, monta uma mesa de piquenique, aproveita os intercambistas que estão no comitê para fazer alguma coisa típica do país deles, ou os returnis para fazer uma coisa que aprenderam durante o intercâmbio. Às vezes rola uma apresentação formal do AFS com PowerPoint, alguma dinâmica, alguma coisa assim, ou simplesmente um evento para conversar. Né? Então, o objetivo do AFSD é a divulgação do AFS e a aproximação desse público, né? De fazer o AFS visível na cidade, no bairro, na comunidade. Né? Mostrar que o AFS existe, primeiro, e é uma forma de simplificar a vida de muitos voluntários e evitar que sejam feitas, por exemplo, entrevistas separadas, reuniões separadas, coisas muito formais, por exemplo, apresentações em escolas para famílias, para participantes, são coisas ótimas de se fazerem. Mas o AFSD, por ter um caráter mais de confraternização, é uma ótima forma de juntar todo mundo e de simplificar isso em um evento e um momento só. Ele tem efeitos muito positivos, tá? E a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. Para os voluntários, os participantes que não fazem AFSDs, qual é o motivo para a não realização do AFSDs nos seus comitês? Vocês podem votar agora. Tá? Eu vou dar mais ou menos um minuto para isso. A primeira opção, não sei ou não sabia que era uma AFSD, não tenho voluntários suficientes, não tenho verba suficiente, não tenho uma boa divulgação, ou simplesmente preguiça, falta de tempo, ou não tenho um espaço para fazer isso. Tá? Vou dar uns segundos para vocês votarem. Quem não estiver conseguindo visualizar a pergunta feita, escreva aqui, por favor. Ótimo, pelo visto está todo mundo conseguindo. Ainda dá tempo, pessoal, tem pouca gente que votou. Mais 30 segundos para votar. Provavelmente as pessoas que não estão conseguindo... agora sim.
Está na aba, não sei se está em inglês ou em português, mas na aba polls ou enquetes. Metade votou. Ótimo, está em português. Rafaela, você pode escrever aqui como está escrito? Polls, perguntas. Quick poll. Ok, ótimo. Perfeito, vou encerrar aqui a votação. Bom, nem todo mundo conseguiu votar. Se vocês estiverem com dificuldade, por favor, escrevam aqui qual foi o problema. A pergunta era qual é o motivo para a não realização de AFES Days. Bom, também é porque grande parte de vocês faz AFES Days, então nem todo mundo precisa responder. A maioria não tem verba suficiente para isso. Ok, isso é uma surpresa para mim, ótimo. Não sei, eu não sabia que o QA fez Day, não tem voluntário suficiente, não tem uma boa divulgação, preguiça. Bom, vamos lá. Questão de verba. Uma boa dica que eu dei agora é a de aproveitar os voluntários, as famílias e o público que vai, né? Dependendo da divulgação, a gente vai chegar na divulgação daqui a pouco, o ótimo seria convidar as famílias e os participantes a levar um pouco de comida para evitar esse gasto e para procurar um espaço aberto público, né? Um piquenique num parque ou num espaço aberto é uma ótima opção. Um play num prédio é uma ótima opção também. E para os lugares, ou para os comitês que não têm o acesso a lugares, a espaços sem custo, né, de graça, eu acho que o que vocês têm que fazer, bom, a gente sugere, por exemplo, aqui, a gente utiliza a verba de desenvolvimento para esse tipo de coisas, né? São valores baixos, não muito grandes, que a gente gasta simplesmente para o aluguel do Play. Né? Numa cidade como o Rio, esses lugares são caros, obviamente, nem todo mundo vem da mesma realidade, mas todas essas respostas eu estou anotando aqui para ver práticas para, primeiro, para evitar custos, para que ninguém tenha que pagar, e para os comitês que não tenham outro jeito e que precisem realmente utilizar a verba do comitê para realizar AFES Days, vai ser analisado, a gente pode fazer um grupo para discutir essas coisas, mas o que eu sugiro para quem não fez AFES Days, que respondeu essa pergunta, é começar com um evento pequeno, para fazer um pequeno teste. Ok? Vocês não precisam organizar um AFES Day gigante com todo mundo, fazer uma coisa enorme, cheia de comida e apresentação e tal. Pela minha experiência, começar com um evento pequeno é a melhor opção. Tá? Nem sempre vai dar certo. Minha primeira experiência foi terrível com AFES Day, é muito normal. É até bom passar por uma dificuldade sim, por uma frustração, para poder aprender. Então eu sugiro começar com uma coisa pequena. Tá? Fazer uma coisa que dentro do possível seja de graça, num espaço de graça, num parque, se convidam algumas pessoas e não tenha nenhuma formalidade, não é necessário fazer uma apresentação, um PowerPoint, nem nada disso. Simplesmente reunir as pessoas, conversar um pouco, apresentar os intercambistas e simplesmente isso. Tem uma pergunta aqui. Tá, Rafaela, ela disse, aqui no Rio Grande do Sul, o que eu percebo é que a única coisa que funciona sem ter gasto é panfletagem, o que eu acho que não é bom para a credibilidade para o IFS, pelo menos aqui na região eu percebo isso. Bom, sobre a divulgação, panfletagem, eu fiz uma pergunta específica sobre como é feita essa divulgação, a gente vai chegar nisso, tá? Durante as perguntas a gente pode discutir melhor a questão da verba e dos gastos. Ok? A outra resposta foi, não sei, eu não sabia o que é um AFES Day. O objetivo não é simplesmente explicar o que é um AFES Day agora, senão
mostrar para vocês quão viável é isso, quão fácil é fazer uma IFSDI. É muito simples. Não tem voluntário suficiente e não tem uma boa divulgação. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá bom? Para o pessoal que tem preguiça, falta de tempo, falta de espaço, provavelmente tem também a ver com a quantidade de voluntários suficientes, né? Eu sei que muitas vezes comitês com poucos voluntários ou um presidente que faz absolutamente tudo, seguramente não vai ter muito tempo, não vai ter muita vontade de se mobilizar para organizar mais um evento do IFS, mas a gente vai chegar nesse ponto agora, tá? A seguinte pergunta tá no ar já? Qual o foco do AFSD que seu comitê organiza? Tá? Vocês podem votar agora. O que eu estou perguntando aqui é que, para quem faz AFSDs, quando vocês fazem isso, vocês fazem uma divulgação de envio ou recebimento, ou para voluntários, ou para atividade de ação e impacto social, ou para se aproximar com as escolas, ou simplesmente para confraternizar ou comemorar algum evento. Tem alguns comitês que aproveitam para comemorar, por exemplo, o aniversário do comitê, ou fazer uma pequena festa. Ok? Podem votar. Antes de encerrar a votação, sobre a questão da verba, eu gostaria de saber se os comitês que aceitaram meu convite para me auxiliar hoje, que são Curitiba, Goiânia, Campo Novo e Rio de Janeiro, gostariam de falar agora e explicar um pouquinho como vocês lidam com essa questão da verba. Vocês podem escrever no chat agora. Alguém gostaria de falar de um de vocês? A Graciela do Comitê Cruz Alta está com um problema aqui, ela está conseguindo ouvir tudo, mas ela não está conseguindo votar, tá? Mas, Graciela, eu tô lendo suas mensagens aqui, pode ficar tranquila. Eu vi que sua última resposta é envio, recebimento e voluntariado, ok? Perfeito, a Fabiana quer falar. Só um segundinho. Bom, primeiro eu vou deixar a Fabiana contar um pouco a experiência dela e depois falar a Amanda, ok? Fabiana, tenta falar agora, por favor. Eu tirei agora eu botei a opção para você utilizar o microfone. Agora você tem que fazer isso no seu próprio computador, tá? Tira o mute. Fabiana está conseguindo falar? Faz um teste aí, fala um pouco, por favor. Aqui está falando que seu computador não está com o microfone desligado. Bom, enquanto você resolver isso, eu vou deixar a Amanda falar, tá? Amanda, eu vou ativar seu microfone agora
e vou pedir para você aproveitar para fazer a pequena apresentação que eu pedi sobre como é o AFES Day no teu comitê. Pode falar agora. Oi, tá dando pra ouvir? Sim, as pessoas que estão ouvindo a Amanda, por favor, falem ok. Ótimo. Amanda, você tem como se apresentar rapidinho e explicar como é o AFES Day no seu comitê? Oi, gente, eu sou a Amanda. Eu sou coordenadora de mídia e eventos do Comitê Rio. E a gente faz a FS Day já tem, acho que 1 ano. E o objetivo é um pouco de tudo. A gente tenta fazer uma apresentação sobre a história da FS, sobre os programas de envio, recebimento, voluntariado. Tenta fazer integração entre os voluntários e os intercambistas e as famílias hospedeiras. Conhecer as pessoas que querem fazer parte da FS, do nosso comitê. E então a gente faz um piquenique e cada pessoa leva um prato, cada família leva um prato brasileiro e os intercambistas levam alguma coisa típica do país deles, que é uma forma de reduzir um pouco os custos. E a gente começa então conhecendo as pessoas, sempre tem um voluntário que passa perguntando o nome das pessoas, pedindo contato, por que a pessoa está interessada. E depois a gente faz uma breve apresentação sobre a história da FS e fala bem rápido sobre as áreas de envio, recebimento e voluntariado. E a gente coloca umas mesas espalhadas. Nossa FS Day sempre acontece em play de prédios, de voluntários, de famílias, esqueci de falar isso. E a gente coloca essas mesas para cada área poder falar direto com a pessoa interessada, para não ficar muita informação inútil para quem não está interessado em voluntariado, por exemplo. Então, a gente faz a FSD ao longo do ano, normalmente no intervalo de 3, 4 meses. E aproveita para usar quando precisa fazer alguma orientação local, survival, ou orientação medianeira. A gente tenta sempre colocar no mesmo dia uma coisa de manhã, o FSD à tarde, para tentar diminuir um pouco a verba e não dar tanto trabalho para os voluntários e ocupar tanto tempo. E a gente tem um custo ou o aluguel do espaço, a gente já fez em plays que cobravam uma taxa, ou o aluguel de mesas e cadeiras, e sai em torno de 100, 130 reais. E agora a gente vai tentar vender mais camisas ou outros produtos que o nosso comitê pretende fazer para ter um pouco de retorno dessa verba, porque a gente usa a verba de desenvolvimento e acaba não tendo retorno financeiro nenhum. Mas o resultado é muito bom, desde que a gente começou a fazer esses eventos regulares. Os voluntários se aproximaram muito, os gringos, as famílias também começaram a participar mais, a gente teve uma divulgação bem melhor, os candidatos começaram a ser mais ativos nas atividades do comitê. E frustração, às vezes é um pouco frustrante, porque a gente espera receber muita gente. E esse mês, por exemplo, a gente fez um FSD e só tinha gente do comitê, ou intercambista, ou famílias que já hospedam, ou candidatos que já fizeram a seleção. Mas, às vezes, aparece um bando de gente e todo mundo fica muito feliz e é uma energia extra. Uhum. E é isso. Mais alguma coisa? Sim, Alguma dúvida? você diria que é muito difícil organizar um AFES Day? Não, é bem fácil. A gente faz a divulgação pelo Facebook e a gente cria um evento e faz uma descrição falando um pouco. Às vezes o FSD é um piquenique de boas-vindas, então a gente coloca isso. E não existe tanto trabalho porque a gente já tem alguns lugares bons para fazer e só tem que ligar para alugar cadeira ou reservar um play ou alguma coisa do tipo. Uhum.
E a divulgação, cada voluntário do comitê convida um pouquinho de gente e isso acaba facilitando. Uhum. Cada voluntário tem alguma função específica ou todo mundo ajuda? Todo mundo ajuda. A gente costuma dividir um voluntário para organizar o espaço e ficar de olho para não deixar tudo muito bagunçado. Um voluntário para andar pelo lugar e interagir com as famílias e fazer essa lista com os contatos. Uhum. Os voluntários de cada equipe ficam responsáveis por falar um pouco sobre a equipe e cuidar dessa mesa. E tem alguns voluntários que ficam responsáveis pela apresentação ou por botar fotos girando no evento, no projetor. Uhum. Cada um faz um pouquinho. Entendi. Aqui tem um voluntário perguntando quantas pessoas são envolvidas para organizar e executar o AFES Day no Comitê Rio. Então, sempre vai muito voluntário, porque o nosso comitê cresceu muito esse último ano e as pessoas gostam de participar. Mas normalmente a gente tem tipo uns 10 voluntários lá ajudando. Só que a gente conseguiria fazer com menos pessoas também. A gente acaba dividindo bem as tarefas porque tem muito voluntário. Uhum. Mas se o comitê é menor, eu acho que não tem problema. 2, 3 pessoas já é o suficiente. Legal. Ótimo. Gente, alguém mais tem alguma pergunta para Amanda? Eu vi que você mandou um vídeo aqui, Amanda, então vou tentar fazer play aqui. Vamos ver se todo mundo consegue ver. Então, um segundo. Aí esse é um vídeo que a gente fez no último AFS Day com os gringos. Deu para ouvir alguma coisa? Não? Vamos fazer um teste agora. Agora sim. Não. Só um segundinho. Ótimo. Eu não sei se deu para todo mundo ouvir, mas é um vídeo que Você pode contar um pouquinho, Amanda? Sobre o vídeo? Como foi? Vocês fizeram no AFS Day? A gente fez. A gente reuniu todos os gringos esse mês, antes da AFS Day, no mesmo dia, na parte da manhã. E as duas meninas, a Julia e a Clara, que já estão aqui há 6 meses, fizeram orientação medianeira. E os 5 gringos que chegaram fizeram survival. E no final a gente almoçou todo mundo junto e ficou tirando foto. E aí eles tiveram a ideia de fazer esse vídeo. E ficou ótimo no final. Ótimo. Então vocês juntaram as orientações e fizeram o AFS Day depois? Isso. É bom para otimizar o tempo e Uhum. o espaço também. Legal. Ótimo, Amanda. Vamos continuar, porque senão não vai dar tempo. Muito obrigado, viu? Nada. Beijo, gente. Vou tirar o som. Ótimo. Bom, gente, vendo aqui a pergunta que vocês responderam, a maioria de vocês aproveita o AFS Day para fazer divulgação de envio e recebimento, que é o mais comum, ou confraternização, ou os dois, né? E alguns poucos para divulgar voluntariado, atividade de ação social, impacto social e aproximação com escolas. Eu vi aqui que a Thaís
do Comitê Curitiba quer falar. Então, Thaís, vou te deixar falar agora. Tá bom? Fala um pouco. Oi, todo mundo ouvindo? Sim, tô te ouvindo. Tá. Aqui a gente faz alguns AFS Days diferentes. A gente tem perfis diferentes, focos diferentes. E a gente faz... esse Café Colonial, que é o que está na foto, é o nosso maior evento que a gente faz já faz um tempo. E é um tipo de evento que a gente não tem gasto nenhum. Então, é bem legal porque a gente consegue reunir praticamente todos os voluntários, todas as famílias hospedeiras e os estudantes que chegam, porque a gente faz sempre no início de cada ciclo, que a gente chama o Café Colonial Welcome, e daí o ciclo, geralmente é o NH, que é o ciclo maior. E esse foi o último Café Colonial que a gente só reservou um local que é um pouco afastado de Curitiba, mas assim, leva uns 20 minutos só para chegar, então, por não ser na cidade, ele não exige uma taxa de reserva. Então, a gente consegue reservar um espaço bem legal, como é ao ar livre, é um espaço legal e a gente não tem custo nenhum e dá para fazer uma integração bem legal, todos os voluntários se apresentam, a gente também consegue fazer divulgação sobre o nosso envio e às vezes recebimento para as outras famílias estendidas que estão lá. E a gente também faz energizers, faz funk chicken, então é bem divertido. Essa é nosso maior EFS Day que a gente tem e acontece uma vez por ano. A gente não costuma fazer welcome para SH. E a gente também faz palestra para pais, para interessados em mandar os filhos, em que a gente faz uma coisa mais formal, com apresentação institucional sobre o EFS. A gente aluga geralmente uma sala, às vezes um espaço de coworking ou uma sala de uma universidade para passar uma imagem mais formal mesmo, então a gente acaba tendo esse gasto do aluguel, mas também não é um gasto muito alto, porque é mais relacionado a isso. Às vezes a gente compra algumas coisas para um coffee break também. A gente também faz jantar de final de ano, que a gente tenta reunir todos os envolvidos também, os estudantes brasileiros que ainda vão viajar, estão passando pelas orientações, as famílias deles. Então, o jantar de final de ano, na verdade, é o evento que a gente tem a intenção de ter o maior impacto em toda a rede AFS aqui em Curitiba, porque a gente convida todos, inclusive os voluntários de ciclos antigos, as famílias que foram hospedeiras há muito tempo atrás. Então, teoricamente, deveria ser o evento maior nosso, mas acaba não sendo, porque como é um jantar, a gente tenta achar um lugar mais legal para tentar fazer uma coisa um pouco mais formal. Então, a gente acaba tendo gasto para reservar um salão. Então, essa acaba sendo uma das nossas frustrações, porque nem sempre a gente tem o retorno que a gente gostaria de ter. Então, esse é um evento assim, pelo menos nos moldes que a gente tem feito, exige realmente um gasto, pelo menos inicial, até a gente ter o retorno depois. Mas que quando dá certo é bem legal, porque a gente consegue reunir todo mundo envolvido com a IFS e que acabou se afastando. Então, é uma atividade bem interessante. E a gente também faz uma festa junina, nem todo ano a gente faz, mas também é um evento legal, que esse dá um pouco de trabalho, porque tem toda a parte de comida que a gente organiza, faz um evento bem típico, uma festa junina bem típica, e que não convida tantas pessoas, depende do espaço. A gente já conseguiu fazer numa escola que era parceira nossa, então a gente não precisou pagar. Então, os nossos AFS Days são bem variados, com focos bem diversos. A gente também tem orientação para os nossos estudantes brasileiros, que a gente chama de Curumim aqui. Uhum. A gente tem praticamente quinzenal, e a gente acaba integrando o grupo deles e acaba tendo um retorno para a gente depois quando eles voltam para voluntariado. E também um outro AFS Day que a gente às vezes é o Thanksgiving, que a gente faz meio como se fosse um molde americano, mas que todos os estudantes, cada um leva uma comida típica do seu país. A gente pede também para os returnistas levarem algo do país para qual eles foram. E acho que é mais ou menos isso. A gente faz a cada 2, 3 meses. Às vezes tem épocas que a gente tem um pouco mais frequente e às vezes um tempo mais espaçado. Mas geralmente a cada 2, 3 meses a gente tem pelo menos um EFS Day. Uhum. E como vocês decidem em que datas? Tipo, dependendo do ciclo, das orientações, da chegada dos gringos, como decidem essas datas? Como a gente tem EFS Days muito
temáticos, digamos. Então, o café colonial é sempre em agosto ou no início de setembro. Então, assim, é logo nos primeiros finais de semana que os estudantes acabaram de chegar. Então, o Thanksgiving é sempre na época mesmo do Thanksgiving, em novembro. E a festa junina acaba sendo em junho. E as palestras a gente faz no mínimo por ano, porque a gente tem 2 seleções anuais em Curitiba. Então, geralmente é uma em março, outra em setembro. Então, a gente tem, no mínimo, nesses 2 meses. E, às vezes, a gente faz também, dependendo do nosso calendário, a gente faz na metade do ano, em junho, por exemplo, ou maio, para reter os interessados em viajar para eles participarem da seleção em setembro. Uhum, legal. A Graciela aqui está perguntando como vocês conseguem não ter custo. É que, na verdade, não sei qual seria o de não ter custo, mas esse, por exemplo, do café colonial, que a gente não tem gasto nenhum mesmo, assim, é gasto zero, é porque a gente encontra um lugar que tenha um café colonial, que tenha um espaço grande e que não precise ter pagamento antecipado para reservar. Uhum. Então, quando a gente foi fazer nosso primeiro, a gente buscou locais em Curitiba, mesmo, na cidade, mas todos eles exigiam um pagamento antecipado e como às vezes é muito difícil ter noção de quantas pessoas vão, a gente buscou um lugar que não exigisse uma reserva. Então, esse lugar é nosso meio que parceiro, eles lembram da gente todo ano, porque a gente sempre leva um monte de gente. E a gente não consegue não ter custo porque a gente acha um lugar que não cobre para fazer reserva. E daí só, claro, né, não tem custo do comitê, mas cada pessoa paga a sua alimentação, o seu café. Ah, tá. Cada um paga, então. Entendi. Não é inteiramente gratuito, né? A gente não oferece o café colonial. A gente não tem custo nenhum para o comitê. Uhum. E ninguém nunca reclamou do fato de terem que pagar? Eles vão e pagam, assim, de boa? Sim, é porque esse café colonial, eu acho que ele custa R$ 25, então o valor é bem tranquilo. O que a gente teve reclamação de valor foi quando a gente fez o jantar de final de ano, agora no ano passado, que a gente alugou um restaurante grande e relativamente conhecido em Curitiba, então o custo era bem mais alto, era 50 e pouco que no comitê para os participantes, então teve uma resistência maior justamente por ser um valor alto, mesmo incluindo bebida. Então, isso foi uma lição nossa de não fazer um evento tão caro, porque mesmo que tenha tudo incluso, não tem uma aderência tão grande. Legal, legal. Tem um voluntário aqui que perguntou como vocês conseguem verba para reserva dos salões, quando tem verba, né, ou quando tem custo. A gente usa verba desvinculada e a gente tem costume de sempre ter produto à venda. Então, a gente usa essa verba para produzir os produtos e aí depois a gente vende e aí o lucro, a gente consegue lucrar em cima disso e a partir dessa verba que a gente reserva. Legal. Então, você poderia dizer que o que facilitou muito essa questão foi o fato de vocês terem conseguido um lugar fixo para fazer esses eventos? Ou lugares fixos? É o que geralmente facilita muito. Então, do Café Colonial, por a gente ter esse lugar que é quase que nosso parceiro, ajuda muito, porque todo ano, como a gente faz, a gente não precisa cada vez ter que ir atrás de um lugar novo, como quando, por exemplo, quando é palestra, que a gente sempre tem que buscar um novo lugar. Então, esse é um lugar que a gente consegue fechar bem tranquilo, então facilita muito, porque é um problema menos de logística, né? Então, a única coisa é a gente faz convites com antecedência, enviar por e-mail, então a única logística que a gente tem, o trabalho maior é em relação a isso. Uhum. Entendi. Então demorou um tempinho até poder, tipo, montar mais ou menos um esquema já preparado, certo? E recentemente a gente também fechou uma parceria com o Centro Britânico aqui de Curitiba, então é um lugar novo que a gente tem agora para fazer coisas menores, como as orientações ou as palestras para os pais, a gente fechou esse ano. Uhum. Então a gente não paga, porque a gente conseguiu fechar uma parceria com eles, porque uma voluntária nossa tem contato, então a gente consegue um lugar que não é muito, muito grande, não caberia para fazer um grande evento, mas para esses que exigem uma sala, como uma palestra, como para a prova de seleção que a gente tem aqui também, a gente consegue um lugar sem custo. Ótimo. Graciela aqui está perguntando qual o assunto das palestras.
o assunto assim, a palestra a gente apresenta o EFS. Então, é uma apresentação bem institucional. A gente fala sobre a história do EFS, como é o EFS Brasil, o EFS Curitiba. Explicamos bastante sobre a base voluntária e como é o nosso envio, porque a gente tem seleções bem marcadas, a gente tem 2 seleções anuais, então não é seleção contínua. Então, a gente explica como funciona essa seleção, como a gente como funciona o nosso recebimento, que a gente recebe os estudantes em tais períodos. Então, a gente explica tudo, desde a história do IFS, passando por envio, por recebimento, tudo isso. Uhum, e alguém perguntou da contrapartida na parceria, né? isso. Então, a gente ofereceu o que tem no manual do próprio IFS mesmo, que é 3% de desconto, workshop de interculturalidade, aí o desconto proporcional ao grupo para programas de curta duração. Então, são algumas propostas que a gente conversou com a ICE e viu o que a gente poderia propor. Então, não são contrapartidas muito grandes, mas acaba sendo uma divulgação para a escola também, porque quando a gente quando a gente veicula a nossa divulgação de prova de seleção, que acaba tendo um impacto grande, é o nome da escola que está envolvido também e acaba meio que incentivando os nossos estudantes aqui a estudar lá. Então, acaba sendo uma propaganda para a escola também. Uhum. Legal. Ótimo, Thaís. Muito obrigado. Não tem muito tempo, então vou continuar aqui. Se alguém quiser fazer perguntas para Amanda ou para a Thaís que falaram agora, vocês podem entrar em contato com ela pelo Facebook. Tá bom? Ou você pode deixar aqui seu e-mail, que eu acho que sua experiência realmente no Comitê Curitiba é muito boa. Bom, obrigado, Thaís. Obrigada. Vou tirar o som. Calma. Ótimo. Gente, vou fazer a seguinte pergunta agora. Por favor, respondam. A cada quanto tempo é realizado um AFS Day no seu comitê? Que foi o que a Thaís falou agora. Vocês podem responder agora. Vou dar um tempinho. Tem agora o Elton perguntando se existe algum comitê com poucos voluntários que possa contar um pouco dessa experiência do AFS Day. Porque até agora é verdade que os comitês um pouco maiores falaram da experiência. Tem aí algum comitê que se considere menor que queira contar a experiência? Ótimo. Eu vou deixar a Fabiana falar, que ela já tinha se candidatado, se disponibilizado antes. E o João, você pode deixar se der tempo, eu vou deixar você falar, João, tá? Infelizmente não temos muito tempo agora. Tá? Votem aqui, últimos segundos para votar. Vou fechar a votação porque só 60% votou. Bom, vou fechar a votação. Vocês podem ver os resultados aí. A maioria dos comitês faz a cada 2 ou 3 meses. Depois, 1 por semestre. E a minoria faz todo mês, o que é ótimo. A minoria 8%. E alguns uma vez por ano. Então, o que a Thaís falou agora, eu achei super interessante. Colocar datas mais fixas de AFS Day que estejam baseadas nos ciclos, né, da chegada dos intercambistas, por exemplo. Na minha experiência, os AFS Days normalmente são feitos para dar as boas-vindas para os gringos. Então já tem uma data fixa, que normalmente na segunda semana depois da chegada dos gringos. Então sempre vai ter um no NHA e no SH. E a gente sempre faz uma AFS Day também com a primeira etapa da seleção de envio. Então, é o momento que a gente divulga o AFS e dá início ao processo de seleção de envio. E no dia seguinte já começam as atividades só de envio. Mas o AFS Day é super importante para reunir as famílias. Então, tem uma AFS Day depois da chegada dos gringos e um antes da seleção. A gente faz 3 seleções durante o ano, então tem esses 3 AFS Days,
mais os 2 de boas-vindas, né? E às vezes a gente faz de despedida de alguém, dos participantes que vão viajar, ou dos próprios gringos. Então a gente faz a cada 2 meses. A grande maioria faz isso. Os que fazem todo mês, gostaria de ouvir essas experiências, porque realmente não exige tanto trabalho, mas ocupar sempre, pelo menos uma vez por mês, o AFS é uma coisa ótima, né, que nem todo mundo consegue. Eu diria que é ótimo fazer uma IFS Day a cada 2 ou 3 meses e se basear nos ciclos dos gringos ou dos participantes, né? Vou fazer a seguinte pergunta agora. Se existe uma pessoa ou equipe fixa que organize o IFS Day. Vocês podem votar agora. A primeira opção é sim, tem uma equipe. A segunda é sim, mas é só uma pessoa. Depois não, sempre varia, pode ser uma pessoa ou outra. Ou não, não é uma só, somos todos nós como comitê. Mais uns segundos para votar. Enquanto vocês terminam de votar, eu vou habilitar aqui o microfone da Fabiana, do Comitê Goiânia, que vai falar da experiência dela. Fabiana, você pode falar agora. Oi, gente, boa noite. Estão escutando? Sim, eu sim. Ok. Então, Anderson, eu quero aproveitar para seguir o seu raciocínio em questão da quantidade de AFSD. O Comitê Goiânia, eu peguei a presidência em junho, eu tinha 3 voluntários. E a partir desse momento, eu vi a necessidade de conseguir mais voluntários para o comitê, tá, né? Conseguindo seguir à frente. Então, eu consegui fazer uns AFS Days em escolas. Para mim, foi uma experiência muito interessante, porque eu percebi que dentro das escolas eu conseguia parceria com escola, conseguia famílias de voluntário, conseguia escola parceira, conseguia voluntários. E aí, foi uma experiência muito boa para a gente. E falando em números, eu estou com 29 voluntários, 14 famílias. Então, para a gente, o FSD dentro da escola foi muito importante. E aí, com esses novos voluntários, seguindo o que você estava falando, a questão da quantidade de AFSD, eu precisei estar fazendo com menos tempo, menos de 2 meses. Porque como a entrada desses novos voluntários, eles tinham necessidade de saber mais coisas, queriam participar. Então, a gente passou a fazer em menos tempo. Seguindo agora para frente, com certeza, a gente vai diminuir, né, os encontros, mas é de muita importância esses AFSDs também com o voluntário. Então, em Goiânia, eu separei por semestre. Primeiro semestre, a gente tenta fazer com os voluntários, os novos. A gente faz voluntários e os novos estudantes que estão chegando e os antigos. Então, a gente normalmente vai para parque, e aqui a questão do custo, a gente também não tem, porque eu consegui com famílias, locais que poderiam estar emprestando para a gente sem custo nenhum. Que são escolas de inglês que normalmente eles têm e eles não cobram nada. Normalmente também a gente pede para a família estar levando o que for, né, de lanche para todo mundo, para a gente fazer uma confraternização. Então, normalmente a gente está tentando fazer assim. No segundo semestre, eu tiro para as escolas, a FSD em escolas, porque é onde eu consigo, para o próximo ano, muitas famílias, muitos voluntários. Então, eu estou dividindo por semestre o AFSD aqui. Assim, eu acho muito importante, né, ter esse AFSD. A gente tem um momento de confraternização entre o comitê, onde a gente se encontra, se reúne, e a gente conhece, né, mais os nossos estudantes. E nos parques a gente não tenta panfletar, porque é aquela questão que a gente também acha desnecessário. Mas quando alguém chega, a gente está sempre passando sobre o que é o EFS, a missão, todos
os programas que a gente tem dentro do AFS e passa contatos. Então, a gente utiliza mais para essas questões. Fabiano, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, tava dando problema aqui. Fabiano, a Graciela aqui tá te perguntando se vocês fazem isso em escola de idiomas ou de ensino médio. Não, a gente escolhe normalmente escolas de ensino médio. Nós vamos sempre em escolas particulares. No ano passado, nós não conseguimos ir em escola pública. Esse ano, a gente conseguiu fazer parcerias com algumas escolas públicas e nós fomos também, eu fui na Secretaria Estadual e pedi permissão para estar visitando algumas escolas e a gente conseguiu, já para o próximo semestre, a partir de agosto, nós vamos começar as visitas. Ótimo. Alguém quer... o João aqui está perguntando qual a idade dos voluntários cadastrados. Normalmente, o mais novo que eu tenho, 17 anos. Mas normalmente é 18, a faixa etária é 18 a 20. Todos de fora. Oi? Eu pergunto se são retornistas ou são o público que vai no Solifes Days. Normalmente o público são das escolas. Sempre eu consigo nas escolas. Eu tenho só uma returnee e o restante é todos de escola. Ótimo. Obrigado, Fabiana. Você quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Quero agradecer. Obrigada aí. Nada. Obrigado a você. Vou tirar o som, tá bom? Tá ok. Obrigado, Fabiana. Bom, agora vou fazer... Bom, já encerrou a pergunta aqui. A maioria respondeu que é a maioria que é a grande maioria do comitê que organiza, que não é só uma pessoa, senão todos, e que outros comitês têm uma equipe que organiza isso. Realmente não tem uma receita para isso, né? É ótimo que todo mundo organize e em comitês maiores é bom que tenha uma equipe que cumpra essa função, porque às vezes a demanda em comitês grandes é muita, né? Tem que cuidar de envio, de recebimento e além disso de eventos. Então aí realmente o que eu aconselho é ter uma pessoa ou uma equipe que cuide disso, né? Já para os comitês que têm menos demanda, todo mundo se ajudando é uma ótima forma de aprender. Agora eu vou fazer a seguinte pergunta sobre divulgação. Como você divulga um AFS Day no seu comitê? Vocês podem responder agora. A primeira vocês mandam e-mail, ou vocês pegam uma lista do Global Link da conta do comitê de vocês, vocês ligam ou mandam um WhatsApp, vocês fazem um evento no Facebook, vocês fazem a divulgação através das famílias e participantes, boca a boca, ou vocês fazem palestras, cartazes, panfletos. Vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Ainda dá para votar, gente. Pouca gente votou. Peço que, por favor, acessem aí a aba das perguntas para responder. Só metade respondeu. Bom, vou encerrar a pergunta aqui. Vocês podem ver o resultado agora. A maioria de vocês faz essa divulgação, 82% através do Facebook, depois através das famílias e WhatsApp, e outros por e-mail ou cartazes, né? Alguns de vocês comentaram que panfletar e tal nem sempre é muito positivo. Eu recomendo muito o Facebook,
que é agora a ferramenta mais útil de divulgação de qualquer tipo de evento. Vocês devem ter percebido como o AFS Brasil, a página do AFS Brasil é super ativa no Facebook. Tem muitos comitês que têm uma divulgação muito grande pelo Facebook. Eu acho que é a melhor ferramenta para divulgar o AFS Day, fazendo o AFS Day para divulgar o comitê para público de fora, que não conhece o AFS, porque acaba sendo compartilhado pelos voluntários, pelos amigos dos voluntários, pelos retornistas, pelas famílias. Então, uma ótima forma se vocês querem captar público de fora que não conhece o AFS. É muito bom também através das famílias, né? Não depende, claro, de quantos participantes vocês estão hospedando, ou quantas famílias, quantas pessoas vocês estão mandando, mas é sempre bom pedir a ajuda de alguém para divulgar isso, insistir com as famílias, insistir em que é um evento de confraternização em família, não é para só levar o intercambista ou só os pais, podem levar quem quiserem para conhecer, a família do intercambista, todas as pessoas que quiserem participar, podem participar, que essa é a ideia. O WhatsApp é uma coisa que eu não tinha pensado que teria tanta resposta positiva, mas se funciona para vocês é ótimo, né? Alguns têm grupos com famílias pelo WhatsApp e tal. Eu recomendo uma coisa que deu muito certo comigo pessoalmente, que foi pegar uma lista do Global Link das pessoas que viajaram nos últimos 5 anos, que viajaram ou hospedaram no comitê. Eu peguei uma lista muito grande de 2.000 pessoas, né, muito grande, e como a gente estava em processo de reestruturação do comitê, era uma forma de mostrar que o comitê estava vivo, que estava voltando a ser mais ativo, e a gente recebeu pessoas que não sabiam que existia comitê, que tinham viajado muitos anos atrás. Então foi uma experiência muito boa. Para quem não fez isso, eu recomendo muito vocês entrarem no Global Link e procurar as listas das pessoas que já viajaram e das famílias que já hospedaram e criar um mailing, uma lista de pessoas interessadas, simpatizantes do AFS, para convidar para todos os eventos que vocês tiverem. Aí vocês vão ter uma lista já completa dessas pessoas. Simplesmente quando vocês quiserem divulgar, vocês pegam essa lista e enviam um e-mail. E eu recomendo muito que os comitês que não têm página no Facebook façam. Não é uma coisa muito difícil de fazer, precisa de pouca atenção, né? Dependendo de quanta divulgação vocês querem ter, começar com uma divulgação mínima de 2 vezes por semana é ótimo. Criem eventos, façam o AFS, a página do AFS do seu comitê visível através do Facebook. Arrumem um voluntário, se possível, talvez um voluntário jovem que goste disso, para administrar a página do comitê no Facebook, que agora é a ferramenta mais útil de todas. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Qual meio de divulgação resultou ser o mais produtivo? E as opções são as mesmas. Vocês podem votar agora. Enquanto vocês votam, eu gostaria que vocês me respondessem o seguinte. Já deu 1 hora de webinar, então a gente vai ter que acelerar um pouco, porque, bom, a gente teve uma conversa ótima, então não dá muito bem para calcular o tempo. As pessoas que não podem participar, que já tem que sair do webinar nos próximos 15 minutos, falem no chat agora ou me mandem uma mensagem. Ótimo, acho que a grande maioria pode ficar mais um pouco. Mesmo assim, eu vou tentar acelerar um pouco o ritmo. O Eliud tá participando da França, ele foi do Comitê Vitória, ele está participando da França agora. São 3 horas da manhã, ele está falando. Enfim, vamos acelerar um pouco aqui. Vou encerrar aqui a enquete. E, bom, realmente, para a grande maioria, 73%, o melhor meio de divulgação foi o Facebook.
então não preciso repetir, tá? Usem o Facebook, que realmente para muitos de vocês mostrou ser a melhor ferramenta. Vamos acelerar e vamos passar para a próxima pergunta. Numa escala de 1 a 5, quão trabalhoso você acha que é organizar uma IFES Day? Sendo 1, pouco trabalhoso, e 5, muito trabalhoso. Vocês podem responder agora. Tem gente falando que a pergunta não apareceu, mas tem gente votando. Ah, ok, apareceu. Ótimo. Vou encerrar a pergunta aqui, a maioria já respondeu. Bom, para ninguém é muito difícil, mas também não é muito fácil. É uma coisa 50%, né? No nível 3, vocês colocaram. Eu vou repetir a dica que eu dei. Comecem, para quem nunca fez a IFES Day, comecem com coisas pequenas. Comecem com um evento num espaço público, simplesmente chamando famílias, intercambistas, participantes, para bater um papo, para fazer uma confraternização, para comer. Falem um pouquinho do IFS, por que vocês estão fazendo esse evento, qual a ideia, e mostrem que vocês estão presentes na comunidade, que vocês vão fazer isso de uma forma frequente, mostrem que o comitê está estruturado, e façam do IFES Day um hábito, né? Uma coisa fixa. Não precisa ser muito frequente. 2 a 3 meses, como a gente falou, é uma ótima opção. E não é uma coisa trabalhosa, é simplesmente arrumar uma data no final de semana, umas 3 horas durante a tarde, chamar as pessoas e pedir para cada um levar uma coisa. Aos poucos vocês vão poder aprender mais, querer melhorar uma IFES Day, reservar um lugar, preparar alguma coisa, um evento, levar música, fazer uma apresentação maior, juntar com alguma apresentação dos gringos, uma coisa assim, mas o ideal é começar com uma coisa pequena. Aí estão os resultados. Vamos passar para a seguinte pergunta. Seu comitê já organizou uma IFES Day em parceria com outra organização ou instituição? Vocês podem votar agora. Eu gostaria de perguntar ao João. João, você gostaria de falar ainda? Ok. Vou encerrar a votação aqui. A grande maioria nunca fez uma IFES Day em parceria com outra organização. A pessoa que respondeu que sim, poderia se manifestar aqui, por favor? Enquanto essa pessoa responde, João, eu vou liberar o microfone para você contar um pouco da sua experiência, tá? Pode falar. Alô? Oi. Estamos te ouvindo. Tudo bem, pessoal? Então, o aqui de Rio Grande, como o Elton falou, ele é um pouco menor. Eu peguei o comitê no início de fevereiro do ano passado e realmente os voluntários, assim, eles aparecem um mês e nunca mais. Então, foi uma coisa que realmente está sendo reestruturada. E para esse IFES Day, meio que surgiu a ideia no final do ano passado, enquanto a gente tinha um evento da cidade que estava acontecendo, chama Festa do Mar. Então, o que eu fiz? Eu juntei todas as orientações dos curumins com as orientações que a gente dá para os gringos aqui, mais ou menos a cada 2 meses. E eu pedi para todos eles comparecerem a esse evento.
Então, e por causa dessa função de ter poucos voluntários, eu meio que pego os curumins para ajudar nessas atividades de divulgação do comitê. Então, o que eu pedi? Eu pedi para todos os curumins fazerem cartazes contando sobre o país que eles estavam escolhendo para fazer intercâmbio. E aí, a gente foi com esses cartazes, então, para o meio desse evento. E já os gringos, sei lá, como tinha curumins que também iam para o país de onde os gringos vieram, João, só eu pedi para rapidinho, eles fazerem... você pode explicar aqui o que é um curumim? Um curumim é um estudante que está indo fazer intercâmbio que ainda não fez. Tá, ótimo, pode continuar. Certo? Então, os gringos, eles ficaram fazendo cartazinhos de free hugs. Então, eu meio que dei uma mistureba total, assim, e a gente foi lá pro meio do evento. E eles conheceram muito pessoal, muita gente se interessou, assim, sobre saber o que estava acontecendo ali no meio, os gringos chegando para dar abraço, assim, enfim, aí, sabe, já conversavam um pouco, já meio que se enturmavam. Mas foi algo que foi muito fácil de organizar, foi muito rápido justamente por isso, sabe? Nós só juntamos todos eles numa tarde e a gente conseguiu fazer uma divulgação legal dentro do evento. Teve, assim, muita diferença na página do comitê. Eu não consegui, são muitas pessoas diferentes, enfim, que estavam participando naquele dia do evento, naquela tarde, eu consegui mais curtidas na página do comitê, nas publicações, sabe? O pessoal meio que se interessou nesse sentido. Mas não cheguei nada de alguém vir falar para mim, conheci vocês na festa e tal, tipo, por isso que eu quis fazer intercâmbio. Ainda não chegou a esse ponto. Mas foi super simples de organizar e realmente acho que foi super legal, assim, sabe, para a página e pro pessoal também, de poder, sabe, meio que se falar mais um pouco em público e contar mais um pouco sobre por que estão fazendo intercâmbio. Isso. Legal, ótimo. Alguém quer fazer alguma pergunta ao João, pessoal? Vamos esperar um pouquinho. Então, você diria que o comitê cresceu agora? Que teve algum efeito no número de voluntários no comitê? Então, eu trabalhei meio que sozinho no início do ano passado, mas em número de voluntários, eu perguntei justamente da idade para Fabiane, porque eu fico meio... Eu sei, eu acho estranho pegar uma pessoa tão nova para, por exemplo, começar a tratar do setor de envio ou de recebimento do comitê. Eu acho que esses voluntários eles se enquadrariam realmente mais no setor de divulgação, ainda como está no começo. Porque, bem ou mal, tu precisa ter uma experiência maior para lidar com família, para, sabe, conversar com um estudante que está querendo fazer intercâmbio. Posso estar errado, mas é o que me passa, assim. Acho que fica um pouco meio para trás do trabalho. Então, de um tempo para cá, mais ou menos 4 voluntários que realmente, sabe, que tinham mais interesse, assim, e, sabe, eu pude ver que estavam super interessados, que eles estão trabalhando junto comigo, sabe, dentro desse tempo, que começaram a realmente ajudar e a fazer mais atividades para o comitê. Então, a gente está, por exemplo, é que realmente, quando eu fiz intercâmbio, nós éramos 3. Aí, no outro ano foram 2 e esse ano foi 1. No ano passado foi 1. Uhum. Agora, esse ano, de números para o nosso comitê, ele cresceu, tipo assim, a gente tem 3 indo no SH e a gente tem mais 6 indo no NH. Então, foi uma diferença bem grande, assim, para a gente. Então, tem mais 5 já inscritos para 2017. Foi uma diferença bem grande, assim, nos números que a gente tinha antes. Ótimo. Você diria que isso está diretamente relacionado com o EFSD e tal? Ou é outra coisa que vocês fizeram para ter esse impacto? Não, eu acho que é devido à divulgação nas escolas mesmo. Entendi. Dentro das escolas, com os gringos também. E uma coisa que eu estava querendo para esse ano, no sentido do EFSD, é meio que não fazer um EFSD, mas participar junto dos eventos que as escolas estão fazendo. Por exemplo, não fazer uma festa junina do AFS, mas ir nas festas juninas das escolas, que quase todas organizam, e divulgar o AFS dentro delas. Que aí eu acho que fica, sabe, é uma atividade extra que tu tem, sabe, uma coisa extra que o estudante vai poder fazer durante esse evento, não só ficar participando das atividades, mas enfim, falar um pouco de intercâmbio, e também de, sei lá, sabe, conversar com os gringos e tudo mais, que a gente leva os gringos juntos para a escola. E agora, para melhorar, então, essa função da divulgação, sabe, para ter um evento a mais, a gente, não sei se isso contaria como EFS Day, mas a gente fez em cada escola que é parceira do comitê, a gente vai organizar palestras tipo uma palestra durante a aula dos estudantes, onde todos eles vão ir direto a essa palestra,
onde os gringos que estão aqui vão se apresentar e os curumins também vão falar sobre o país que eles estão indo. E aí a gente também fala sobre o EFS e então marcar um dia, tipo, dar a data do dia que a gente vai fazer uma reunião junto com os pais, para todos eles já, sabe, ficarem mais interessados e, sabe, ficar aquela coisa diferente, assim, vamos fazer uma reunião, sabe, não vai ser do nada, chegou alguém na nossa turma e falou alguma coisa, sabe, não vai ser aquela coisa de sempre. Então, sabe, uma atividade extra para eles. Legal. E é isso, bem feito. Seria tipo um mini AFS Day, tipo diferente de AFS Day dentro das escolas, né? É isso? Exato, junto com os eventos das escolas. Ótimo. Essa é uma ótima dica que eu estou anotando aqui e que é para todo mundo participar dos eventos das escolas. A gente não precisa se encaixar nesse modelo de um evento no final de semana e um piquenique, nem nada. A gente pode fazer um tipo de AFS Day dentro dessas escolas, com a ajuda dessas escolas, participar da festa junina deles, das palestras. Eu acho uma ótima dica, João. Muito obrigado. Capaz, eu também agradeço, pessoal, pelo apoio e tudo mais. E sim, também no dia da profissão ou dia da feira de ciências, sabe? A gente aparecer por lá para fazer a diferença no dia do evento e, sabe, proporcionar uma coisa diferente para todo mundo. Legal. Tem um voluntário aqui perguntando de qual é o seu comitê. Eu sou de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ótimo. Tá bom. Obrigado, João. Você deu uma dica muito legal aqui, então eu sugiro que vocês entrem em contato com ele. Então, você tem como deixar seu e-mail aqui? Claro. Ótimo. Vou tirar seu som agora. Muito obrigado, viu? Capaz, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótimo, pessoal. Tá. Vendo aqui a última pergunta que eu fiz. Seu comitê já organizou uma IFZ em parceria com outra organização? Não, alguns sim. Eu gostaria de saber quem já organizou uma IFS Day em parceria com outra organização. Bom, ninguém está respondendo, mas a experiência do João agora poderia ser uma resposta interessante para quem tem interesse em fazer esse tipo de coisas. Eu vou compartilhar com vocês depois, vou mandar um e-mail, de um pequeno documento de proposta de palestra dentro das escolas. É um documento que aqui no meu comitê e no meu anterior comitê a gente levava para as escolas e apresentava para que seja uma coisa mais formal qual era a nossa proposta, por que a gente estava indo para aquela escola. Né? Então, primeiro a gente solicitava um espaço de, sei lá, 10, 15 minutos para falar do IFS e para divulgar o IFS dentro, e a gente em troca oferecia divulgação para a escola através da página, e depois a gente ampliava a nossa parceria solicitando alguma sala que eles pudessem dar, a gente até oferece oficinas de interculturalidade, coisas desse tipo. Então, eu vou mandar para vocês esse documento para vocês se basearem nisso, chegarem numa escola e mostrarem uma proposta e ver o que eles acham. Uma coisa bem simples. Ok? Agora vou fazer a seguinte pergunta, quase encerrando aqui. Qual a área do seu comitê que teve maior impacto após a realização do AFS Day? Para quem fez AFS Day, vocês podem responder agora. As opções são envio, recebimento, voluntariado, impacto social ou parceria com escolas. Quase todo mundo votou. Mais uns segundos.
Vou encerrar aqui. Aqui estão os resultados. A grande maioria teve maior impacto na área do voluntariado. Eu, na verdade, estava examinando mais envio e recebimento. Mas é para vocês verem como ele tem um impacto muito legal no voluntariado. E eu queria falar disso agora. O AFSD pode ter um impacto legal não só na divulgação, sino na estruturação de um comitê. Eu acredito que um ótimo momento para juntar o comitê, que não seja simplesmente para uma reunião de comitê regular com pauta, com ata e decisões e trabalhos, e que não seja simplesmente entrevistar uma família e tal. É um momento legal onde o comitê vê o trabalho sendo realizado, sendo materializado. Todos os voluntários juntos, trabalhando no mesmo momento, dá um gás muito legal para o comitê. E quando o AFSD termina, uma ótima oportunidade para fazer uma confraternização de comitê. Eu sempre achei que é super importante que os comitês tenham um tempo dedicado a se conhecer, para os voluntários se conhecerem entre si, né? Se conhecer com quem você está trabalhando, virar amigo é muito importante. Então, nem sempre dá resultado que um voluntário novo chegue e comece a trabalhar se ele não sabe com quem ele vai trabalhar. Então, uma dica muito legal que o João também deu é que quando chega um voluntário novo, nem sempre é bom colocar ele diretamente para fazer tarefas de envio ou de recebimento, porque ele não tem muita experiência. Então, é legal colocar ele numa tarefa mais simples e que ele pode fazer e que ele com certeza vai fazer à vontade, que é divulgar, fazer eventos, divulgar Facebook, artes, vídeos, esse tipo de coisas. E o AFSD é um ótimo momento para divulgar isso e para atrair novos voluntários, não só de fora, senão retornistas que sejam convidados e que gostem da ideia e que saibam que existe um momento durante o ano, ou vários momentos durante o ano, chamado AFSD, onde todos vão se encontrar. Então, vocês estão vendo aqui o impacto que o CIFSD tem na estrutura do voluntariado, que tem também um impacto legal para a realização dos próprios CIFSD. Se vocês são os comitês que responderam que não tem voluntário suficiente para fazer IFSD, comecem de forma assim, pequena, vocês vão conseguir captar novos voluntários e, quem sabe, conseguir um grupo de voluntários ou um voluntário que possa cuidar dos eventos. E assim vocês conseguirem estruturar o CIFSD. Nem sempre o foco tem que ser só envio e recebimento. Tem que ter um foco do comitê que seja divulgação de eventos. Aqui tem uma pessoa falando que o Túlio do Comitê Goiânia quer falar sobre idade, ele não está conseguindo mandar mensagem. Eu gostaria que o Túlio mandasse mensagem por aqui, ou falasse com você e você colocasse a pergunta, Henrique, por favor. E a Fabiana aqui está comentando para o João que depende muito em que função você vai colocar o voluntário e deve analisar as responsabilidades desse voluntário. Com certeza o perfil de cada voluntário depende para colocar ele em certa função, mas questão de gestão de comitê fica para outra oportunidade. Vou fazer mais duas perguntas aqui, pessoal. Sobre a verba, tem um voluntário que estava com algumas dúvidas quanto à verba. Eu gostaria que vocês respondessem. Com que verba é realizado um AFSD? Verba do comitê, vaquinha entre os voluntários, não tem custo, ou tem auxílio de alguém? Vocês podem votar agora. Enquanto vocês respondem aí, o Elton está comentando que a gente precisa de mais webinars sobre outros tópicos. Vão ter outros tópicos, sim. A Fernanda vai mandar para vocês a data do próximo webinar. Não tenho certeza quando, mas a gente vai manter vocês informados. Mas essa aqui é uma primeira experiência que, dando certo, com certeza a gente vai abrir o espaço para mais webinars sobre os temas que vocês quiserem falar. Vou encerrar a pergunta aqui. A maioria de vocês utiliza a verba do comitê, como a Thaís falou, como a Amanda falou, através
venda de camisa do comitê, de canecas, alguma coisa assim. Alguns fazem vaquinha entre os voluntários e outros não tem custo, né? Então, a dica é começar conseguindo espaços que sejam de graça, convidando as pessoas para levarem alguma coisa, ou convidando, como a Thaís falou, para um lugar onde as pessoas tenham que pagar, né? Fazer um convite para um restaurante, por exemplo, que um convite aberto para todo mundo, porém cada um tem que pagar, né? Mas o ideal seria que vocês utilizem uma quantidade, uma porcentagem da verba do comitê para isso. Ok? Pessoal, a gente vai encerrando aqui. Eu só vou fazer uma pergunta interessante sobre o que a gente falou. Encerrando aqui o webinar. Após o webinar de hoje, você animaria organizar um AFS Day no mês que vem? Ou seja, abril? Podem responder agora. Para quem estiver interessado na conversa do Henrique sobre gestão de comitê e as funções de cada voluntário, vocês podem ler aqui. Eu acho interessante vocês continuarem com essa conversa depois do webinar. E eu adianto que vai ter sim discussões sobre gestão de comitê e lideranças em alguma oportunidade, ok? Vou encerrar a pergunta que eu fiz aqui e vou compartilhar com vocês. Bom, estou feliz porque a grande maioria falou que sim, que vocês animariam a fazer um AFS Day no mês que vem. Poucos falaram, ainda não me sinto preparado e talvez depois de abril, né? Então, o objetivo de hoje era mostrar os diferentes tipos de AFS Days. Eu mostrei a minha experiência como voluntário do Rio, do Comitê La Paz da Bolívia, mas a gente ouviu a experiência de Curitiba, Rio Grande, outra voluntária do Rio, Goiânia, para mostrar que existem vários tipos do AFS Days, não é encastelado, ele oferece muita liberdade e é uma coisa simples e uma boa forma de fazer visível o comitê, mostrar para as pessoas quem faz parte do comitê. É legal se sentir importante na frente do público do AFS, mostrando, olha, eu sou presidente, eu faço tal coisa, olha, eu sou de eventos, eu organizei o AFS Day, eu sou coordenador de envio, estamos aqui para ajudar, esses aqui são os intercambistas. Então, é o momento em que o trabalho do AFS realmente se faz visível, né? Para mim, uma coisa muito chata é trabalhar por e-mail, fazer reuniões de comitê chatas. Então, o AFS Day, para mim, é um momento perfeito para mostrar para as pessoas o que a gente faz no dia a dia, para ver as caras das pessoas. Então, é uma oportunidade muito legal e realmente eu não imagino meu comitê sem AFS Day. Seria uma coisa muito chata. Não poder ver as caras de todo mundo no mesmo lugar. Então, por isso que eu encorajo todos vocês a fazerem AFS Days nos seus comitês de forma simples. Comecem com uma coisa pequena, arrumem uma pessoa que possa cuidar disso, arrumem uma família que tenha um lugar, arrumem uma escola parceira, amiga de vocês que possa oferecer um espaço para fazer uma AFS Day. E quando vocês tiverem uma experiência legal de AFS Day, por favor, compartilhem no grupo geral de voluntários ou mandem para mim. Eu vou deixar aqui meu contato, tá? Gostaria de saber se alguém tem mais uma pergunta aí, porque já são quase 10 horas da noite aqui, então eu gostaria de encerrar. Estou disponibilizando agora um link para todos vocês
ele é um link do feedback do webinar de hoje, para vocês comentarem aqui o que vocês acharam. Vamos encerrar aqui o webinar de hoje. Eu gostaria de agradecer a todo mundo. Foi uma ótima experiência para mim, foi uma coisa nova. Desculpem se teve algum erro, se a gente se estendeu muito, mas já adianto que o próximo webinar vai ser realizado pelo Rodrigo, do Comitê Porto Alegre, e ele vai discutir questões de gênero, que é uma coisa super interessante a ser falada agora. Vocês não estão recebendo o link, a gente vai mandar o link por e-mail de qualquer forma, tá bom? Para vocês darem um feedback. E vou aproveitar para falar rapidinho da CN. Não sei se vocês receberam a chamada que foi feita para as galerias de boas práticas e dos grupos de discussão que vai ter na CN. A gente vai divulgar para vocês depois a agenda da CN, e vi que alguns estão com demandas de treinamento a serem feitos. A gente vai ter um treinamento durante a CN sobre mídia, a gente vai ter uma plenária sobre change making, sobre impacto social, e a gente vai ter essas duas galerias. A primeira galeria de boas práticas vai funcionar como nos anteriores CNs. Vocês vão poder, como comitê ou como região, mostrar para o público uma boa prática do comitê ou da região, de uma coisa legal que tenha dado certo, que esteja funcionando, ou que esteja em processo, que vocês estejam trabalhando em. Vocês podem dar uma olhada no e-mail para ver como é que vai funcionar. E a outra chamada é dos grupos de discussão. Isso está destinado aos voluntários que tenham iniciativas ou projetos a serem realizados. Vocês vão poder ter uma mesa de discussão para propor um assunto a ser debatido, juntar pessoas que tenham interesse nesse assunto, poderem debater para que no futuro vocês possam provavelmente fazer um grupo de discussão próprio para dar continuidade a esse tipo de assuntos. Ok? Aqui o Eliud compartilhou uma coisa interessante. A EFIL, que é a Federação Europeia de Aprendizagem Intercultural, organiza uma Intercultural Dialogue Day e tem uma parte do site dedicada ao evento. Tem algumas proposições de atividades para o dia e esse evento tem várias similaridades com o AFS Day. Seria talvez interessante colocar o site para todo mundo. Eu vou mandar também o link do site que o Eliud está compartilhando com todo mundo. Acabei de mandar. Eliud, por favor, deixe seu e-mail aqui para as pessoas entrarem em contato, porque eu acho essa troca muito legal. Tá? Bom, gente, são 10 horas da noite, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Por favor, não esqueçam de responder o formulário que a Fernanda vai mandar e que eu coloquei aqui, e que eu vou colocar de novo, porque algumas pessoas não viram. Para alguns de vocês, eu vejo vocês na CN aqui no Rio. E muito obrigado a todos. É,